Declare para ela, estenda a mão para ela aqui e diga: você não está nervosa. Diga: isso é mentira do diabo. Você está bem tranquila, viu? Você vai subir e vai falar o que Deus fez na sua vida, em nome de Jesus. Eu oro para que os olhos do entendimento de cada um que está aqui sejam abertos através desse testemunho, em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz. Vou dar uma resumida no meu testemunho. Eu vou falar um pouco antes de conhecer Luciano. Eu tive um relacionamento de algum tempo, tive 2 filhas e não deu certo nesse relacionamento. Eu saí triste. Para mim, desculpa a expressão, mas para mim nenhum homem valia nada, nenhum homem prestava. E eu vim morar na rua. E eu conheci Luciano. Eu cheguei na rua no dia 15 de abril de 2012. Quando, aos poucos, eu fui vendo que realmente não eram todos os homens que não valiam nada. O homem que me tocou o coração foi Luciano. O homem que eu desejava na minha vida. O homem que me completou. E hoje eu estou aqui porque um homem me ama. Eu sei o que é o verdadeiro amor. Eu sei o que é amar e ser amada. Porque quando você ama, mas não é amada, não flui. Então, eu cheguei no dia 15 de abril, eu conversava com ele, dizia: não presta, não vale nada. Ele disse: nem todos. Menina, aquilo ali foi uma facada. Aí, isso foi no dia 15 de abril. No mês de maio, eu precisava fazer revisão em Campina Grande. Quando eu fui para Campina Grande, já não estava achando que todos os homens não prestavam. De jeito maneira, já tinha uma setazinha ali já. Fui, quando cheguei, no dia que eu fui embora, eu não vi a hora de ver Luciano antes de sair de casa. Não vi a hora. Ô, gente, o ônibus passou de frente lá de casa. Eu vi, Aí, a sorte que papai estava. Mas Luciano, né? Aí eu dei tchau, aproveitei e dei tchau. Mas aí ele pegou e deu tchau também, né? Pronto, aí aqui dali já saí. Fui, fiz os exames, passava um mês em Campina Grande. Quando cheguei, aí a gente começou a conversar, passamos um mês conversando por telefone. Um mês. E resumindo, conversando, começou o namoro. Foi indo, namoramos. E passaram uns dias, a gente logo se juntou, não foi, Lu? Logo se juntou. E Jacilene foi fruto de orações de outras pessoas também. Como eu hoje, eu estou aqui porque eu sou fruto de oração de Jacilene. Um dia, eu vou falar, Tainá, mas já. Um dia faltava 10 minutos para 6 horas. Aí a menina estava se arrumando. Aí eu disse: podia ir mais vocês. Gente, saltou algo tão grande assim dentro de mim, aquela vontade. Não, antes já dizia: mãe, vamos para a igreja, mãe, vamos para a igreja. Aí eu digo: vou não, menina. Aí um dia eu fui. Eu digo: vou fazer a vontade dela. Fui. Quando eu cheguei, eu disse: olha, para mais nunca você me chama para ir para aquele lugar. Foi o Espírito Santo, foi conduzindo. Resumindo, aí de repente dá vontade, eu digo: vamos a vocês. Quando eu cheguei lá, gente, foi algo inexplicável, sabe? Algo assim, saiu dentro de mim, o pastor falou assim, chegou perto de mim e falou assim: você e sua família vão servir ao Senhor, sabe? Eu acatei aquilo ali, pronto, não parei mais de ir. Aí meu digníssimo, amado esposo, aí lá vai começar, agora foi um bom. Ele não gostava do pastor, não gostava. Aí, eu sabia dentro de mim, porque a esposa conhece o esposo. Eu sabia, mas eu nunca falei para ele que sentia. E ele também nunca abriu a boca e dizer que não gostava do pastor. Mas a esposa sabe, né? E o tempo foi passando. E eu ficava indo para a igreja, perseverando. Ele me levava, eu saltava da moto, ele voltava. Ia me pegar. Quando ele voltava para me pegar, o diabo jogava a setazinha, colocava pessoas para falar do pastor.
E ele acatava aquilo. Aí sabe quando a luta, sabe, você lutando por uma coisa e o diabo tentando roubar. E eu perseverando, quando... Aí nas terça-feira, aí tem o programa da rádio. Aí eu pego assim, aí antes disso, a irmã Aparecida falou assim para mim: Luciene, quando você chegar, coloque a Bíblia no lugar. E você declara que o lugar é dele. E eu fiquei fazendo isso. A irmã Fábio e o pastor Tiago foram um pilar forte no começo. Porque, como o irmão Léo falou, o pastor Roberto não tinha tempo de pastorear, né, as ovelhas. E pastor Tiago e irmã Fábia pegaram junto com a gente. Gente, como é bom a gente ter pessoas para nos levantar, para nos ajudar. Porque a base é a base. Quando a gente tem pessoas que acreditam no nosso potencial. Pronto, aí foi indo. E ele sempre, de vez em quando, lá em casa. Sim, a palavra foi sendo lançada, né? Aí quando era nas terça-feira, eu pegava o celular no programa da rádio. O Luciano deitava e ia dormir. Eu colocava o celular bem pertinho dele. E ele disse que tinha uma raiva de escutar a voz do pastor. Tinha uma raiva tão grande. Mas eu sou perseverante. Pegava e colocava. Aí o Espírito Santo já foi tocando. Quando foi passando o tempo, ele irritado ou ele não, eu sei que ele, depois, quando ele começou dizendo assim, ele tem razão. Eu digo, opa, a palavra está. Ele tem razão. Eu digo, meu Deus, pronto. A palavra já estava entrando. Glória a Deus. Eu perseverando, o tempo foi passando. Aí um dia teve um aniversário do pastor Roberto. Eu sempre chamava, ele não gostava. Quando eu chamava para ele vir para a igreja, ele dizia, não me chame não. Eu digo, tá certo. A irmã Fábia disse, irmã, descanse. Só faça descansar. Teve um momento atrasando, gente. Um momento de casais, aí a gente estava no grupo de casais. Aí eu chamava, ele disse, não vou. Eu disse, irmã Fábia, aí o diabo jogou a seda. Sai desse grupo. Para que tu está nesse grupo? Que ele não vai. Aí eu falei com a irmã Fábia, eu vou desistir. Olha, gente, como é importante a gente ter alguém ao nosso favor. Alguém que nos ajude. A irmã Fábia disse, não, irmã, não saia, lute. Aí eu disse, eu tenho ainda, ia ser no outro dia, né? Eu disse, eu tenho hoje à noite ainda para convencer ele. Quando foi à noite, eu falei, ele disse, olha, tá certo. Eu vou, mas só vou hoje, nunca mais me chame, viu? Digo, tá certo. Aí eu peguei, liguei para a irmã Fábia, ele vai, irmã. Ela disse, irmã, ele vai dessa vez de muitos que virão. Pronto, a gente foi, ele gostou. E a partir desse momento, ele não perdeu mais um, não. Aí foi passando o tempo, ele não foi, mas a setazinha ainda estava. Setazinha ainda estava. Aí, o tempo foi passando, aí sei que teve o aniversário do pastor. Eu fui para o aniversário. Quando cheguei lá, terminou, né? Aí no outro dia, a gente tinha convidado Tainá e Bruno, e Fábio e Tiago, para ir lá para casa almoçar. Aí terminou, aí eu chamei Tainá mais Bruno, e Fábio e Tiago disse, eita, vai ser amanhã, né? Que horas você chega? 8 horas da manhã, assim? A irmã Fábia disse, oi, irmã, por que tu não chama a irmã Daniela? Ô, mulher, ela foi tão corrida essa semana para ela, irmã, chama, eu disse. E eu sabia dentro de mim, gente, eu sabia quem é que eu tinha deixado em casa. Aí eu disse, ô, irmã, sabe por quê, irmã? É porque lá a casa é humilde. Aí eu fico com vergonha, assim, não, mulher, olha, não, mulher, ela não liga com isso, não. Tá certo, vamos chamar. Aí a gente chamou, né? Gente, quando eu fiz aquele convite, o coração, eu sabia. Aí eu peguei, eu disse, meu Deus, como é que eu vou dizer a Luciano? Aí no caminho, né, cheguei lá no alto, ele veio me pegar, a gente foi para casa. Eu disse, eu tenho que dizer hoje à noite, porque amanhã bem cedo ele chega. Quando foi de noite, eu disse, aí eu ia, oh meu Deus, me dá uma luz, pai, me dá uma luz, como é que eu vou dizer? Aí eu disse, Luciano, é o seguinte, o pastor vem lá para casa. Ô, Luciano, o que foi combinado da gente, Luciano?
Eu não combinei que era Fábio, mas Tiago. Gente, eu vou ficar nesse assunto, mas vou prolongar. A gente não combinou que era Fábio, mas Tiago e Bruno, mas Tainá. Disse, Lu, mas recebe ele direitinho, só é por uma vez só e pronto. Gente, foi coisa de Deus. Quando foi no outro dia, né? Aí ele passou a noite assim, ele disse que não dormiu. Mas sabe qual era o medo dele? Ele falou que o medo dele era do pastor chegar lá em casa e dizer: você falava de mim, não era? Foi. Não foi, meu amor? Gente, foi coisa sobrenatural quando o pastor chegou lá em casa. Sabe, um dia maravilhoso. Foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aí foi tão do jeito que ele pegou, já marcou com o pastor de uma vigília. O pastor disse, foi lá para o monte. Aí ele disse, olha, o lugar certo. Menina, quando ele disse, Luciano, o pastor disse que era bom uma vigília aqui no monte. Eu disse, que bom, gente. Quando o Luciano limpou o lugar lá do monte, ficou igual isso aqui, ó. Limpo, 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 perfeito, aquela alegria. E resumindo, né, foi o pastor, teve a vigília, ele disse que aceitou Jesus, só que ele não me falou que tinha ajeitado Jesus lá na vigília. E foi passando, aí pronto, ele ficou indo para os cultos, né? Eu vi algo transformado, mas também não perguntei. Ele disse por dentro dele, né? Aí pronto, aí algo começou a incomodar. Eu quero casar, eu quero servir. Eu quero casar, eu quero servir. Aí eu disse, Luciano, vamos casar, Luciano, você está me incomodando. Não. Lá vem tudo. Nós casamos, um dia nós casamos. Vamos, Luciano, casar. Ele disse, está certo. Nós se casamos. Agora não me chama para ir para a igreja, porque você tem um negócio de pedir uma coisa, depois já vim com outra. Então, eu vou me casar agora para ir para a igreja, não vou não. Digo, está certo. Gente, a gente ia se casar no mês de agosto. Sabe quando foi que a gente casou? Olha como Deus preparou antes. Preparou as coisas tudo. A gente ia casar em agosto, cadê agosto? Pulou para setembro. Agosto não era Lu, a gente casou em setembro. Mas quando a gente casou, ele já tinha aceitado Jesus. Está vendo o agir? Sim, gente, aí voltando um pouquinho lá atrás, quando eu fui para a igreja, eu ficava indo, quando eu senti, né, o desejo de ir, eu estava com pedra na vesícula. E eu fui incomodada, eu ia incomodada com pedra na vesícula, mas eu ia assim mesmo. Aí um dia, eu acredito que o pastor viu tanto eu indo para o culto e não aceitando, ele fazia o apelo. Quem quer aceitar Jesus? E aquela vontade, mas o pé fixava no canto. E aquela vontade de ir, nada. Aí um dia veio um ministro de fora, pastor Marcos Medeiros. Gente, quando ele disse, alguém quer cura, não quer aceitar Jesus, aí ninguém foi, né? Eu com vontade, mas eu fiquei. Aí ele disse, quer cura, aí lá vai, como o pastor diz, né? Na hora da cura todo mundo vai, né? Aí lá vai eu para a cura, aí o pastor, ei, ela quer aceitar Jesus. Gente, como é que eu ia dizer que não? Aí quando eu saí, ele falou, mandou repetir, né? Menina, gente, eu saí tão perdida de um jeito lá dentro. Aí a irmã Priscila fala assim, eu disse, irmã, como é que eu vim para a minha cura, receber a cura, e o pastor disse que o pessoal chama de irmã, eu sou irmã, é assim mesmo. Mas você se acostuma, você é assim mesmo, depois se acostuma. E foi indo e eu fiquei, né? E glória a Deus, porque fui curada. Assim, aí quando eu fui lá para o culto, o pastor estava ministrando sobre cura, né? Eu me apeguei a esse versículo, Isaías 53, 4, onde ele levou nossas enfermidades, nossas dores. É verdade. E eu tomei posse dessa palavra, eu disse, sou curada, sou curada. Aí o diabo jogou uma setazinha no coração do Luciano, disse assim, está curada mesmo? Faz um exame. Olha, mas eu disse, eu vou fazer não. Porque eu tenho alta confiança que sou curada. E fui curada. E, gente, vou falar algo assim. Sabe por que hoje estou aqui? Eu nunca pensei de estar num momento desse. Aqui no púlpito, falando. Eu agi de Deus na minha vida. Porque eu sei quem eu era. Minha família sabe quem eu era e quem eu sou hoje.
E a minha palavra é gratidão. Eu agradeço a cada um, meus familiares, meus amigos, verdadeiros amigos, porque amigos de verdade são poucos, é escolhido. E eu pude contar, eu sei que eu pude contar o agir de Deus na minha vida, porque por causa de amigos que pegaram junto comigo. Nesse dia lá da vigília, quando Luciana aceitou Jesus, olha, o diabo ainda jogou uma seta. Porque a gente estava todo mundo lá no monte, todo mundo subiu lá para o monte. E quando a gente desceu, todo mundo foi embora, a gente despediu, um momento maravilhoso. Aí, quando Luciano estava com... Não sei se eu vou falar isso, mas eu falo. Luciano estava com um touro no curral para vender. O touro estava brabo, ou estava gordo. E quando a gente olhou, cadê o touro? Abriram a porteira. Não sei se abriram, não sei. Aí Luciano chorou assim, meu Deus, por que fizeram isso? Mas foi o diabo jogando seta para ele entristecer. E mexeu muito com os nervos do Luciano. Sei que no caso, esse boi apareceu. Aí quando o boi sumiu, eu ligava para um, ligava para outro. Sabe quem estava 1 ou 2 horas da manhã no meio das estradas com a gente? Fábia mais Tiago. Os verdadeiros amigos, sabe? Não estou dizendo que os outros não são. Mas eram eles. E a palavra é assim. Lá em Marcos, é o capítulo 2, do 1 ao 12. Não sei se precisa abrir não, mas quando Jesus estava curando pessoas. E os verdadeiros, e chegou um homem numa maca. E colocaram o homem por cima no telhado. Aí eu pergunto, quem são os verdadeiros amigos? Quem são os verdadeiros amigos? Será que sua amizade lhe colocaria você por cima de uma maca? Será? E eu vou deixar um versículo, gente. Para os maridos e as esposas. Sabe por que eu e Luciano vive feliz? A gente se completa, a gente se combina. Não é só porque a gente é evangélico hoje, não. Porque antes da gente ser evangélico, a gente já vivia bem. E depois que a gente aceitou Jesus, melhorou mais e mais. E cada dia vem melhorando mais e mais. Eu até combinei com ele, porque tem pessoas que dizem assim, todo casal briga. Eu discordo. Me perdoem, eu digo isso por nós dois. Vai fazer 13 anos que nós, entre tudo. Pergunto quando foi que a gente brigou. Eu não estou dizendo isso porque estou em púlpito. Pergunta à minha família. Pergunta à minha família, porque nós somos, não aqui, mas nós somos lá fora, mas lá fora, o testemunho nosso. Lá fora. E Colossenses, capítulo 3, versículo do 18 ao 19. Esposas, cada uma de vocês deve sujeitar-se ao seu marido como convém, a quem está no Senhor. Maridos, cada um de vocês deve amar sua esposa e não deve tratá-la com amargura. Olha, gente, esse versículo eu pratico. Porque eu sei, a gente honrar o marido não é ser submissa, não é apanhar dele, não é ele falar ignorante com a esposa. Mas cada dia após dia, um cuidando do outro. A plantinha sendo regada dia após dia. Sabe? Porque isso vem cada vez mais o amor crescer. Né, amor? E é isso, gente. Eu agradeço pela rica oportunidade. Não deu para eu falar todo testemunho.
Mas eu creio que quando eu estiver ministrando para casais, a gente vai subir junto e a gente vai falar. Amém?